Como é que um navio tão grande consegue permanecer em equilíbrio no mar sem afundar, levar gente ou até mercadorias? Se pudéssemos fazer uma prática no nosso dia a dia com uma rolha de uma garrafa de vinho e um cubo de aço ou de ferro e pudéssemos jogá-lo sobre uma cuba com água, observaríamos de fato que a rolha boia e o cubo afunda. Será por terem formatos diferentes? Ou se fosse uma rolha, ou melhor dito, uma rosca, uma dona ou um toroide feitos de cortiça, que é o material da rolha, e uma esfera de aço igual que o aço do cubo, mas um formato diferente e maior em volume, também observa-se que afundam. Independente do formato, observa-se o mesmo fenômeno físico. Podemos começar analisando com um bloco de madeira, cuja densidade caracterizada para essa madeira específica poderia ser carvalho, ou poderia ser pinos ou eucaliptos, mas que tem umas arestas ou uma aresta equivalente a H, essa informação, essa dimensão. E por ser um bloco sólido, tem massa e experimenta interação gravitacional, ou peso, mas na hora de pôr esse bloco na cuba com água, observa-se que uma parte fica por fora e uma parte fica afundada, uma fração do seu volume, mas se experimenta a força gravitacional, de onde vem o equilíbrio dinâmico? Justamente da força que poderia ser associada ao fluido. E essa força, como se chama? Quão intensa é? Depende de quanto afunda-se esse bloco, esse objeto, dentro do líquido. Para responder essa pergunta, vamos a caracterizar que o líquido ou sólido tem uma altura h e só foi imerso uma parte do seu volume. Mas vamos só simplificar a escrita e dizer que a força do fluido, F de F, vai para cima e, portanto, se está em equilíbrio, é porque o somatório das forças, formalmente no eixo vertical, uma para cima e outra para baixo, são equivalentes entre si. Serão zero. Mas para que sejam zero é porque uma equipara à força peso. Mas só afundou-se uma fração dessa altura, y. Como poder expressar a força que o fluido faz sobre o bloco? E de fato, quando afunda-se, o bloco experimentaria nos seus elementos de superfície pressão. Uma pressão que agindo nessa superfície é equivalente à força, a força que o fluido faz. Mas em qual superfície? A superfície da tampa inferior. Poderíamos associá-la, porque nas laterais, o que age à direita de força associada ao fluido equipara com o elemento de área que estaria à esquerda, ou mesmo para frente ou mesmo para trás. Ou seja, que a força que age sobre o bloco do líquido na direção vertical seria sobre a tampa inferior. E da pressão estática a essa profundidade expressa-se mediante a densidade do fluido, a gravidade e essa informação que está imersa desse bloco, vezes a área da tampa inferior. Ou mesmo poderíamos usar das características geométricas e da composição do próprio bloco para expressar sua massa. Das características geométricas seria seu volume e sua massa depende da densidade. Será que o bloco é de outra madeira? Para não mudar justamente o valor de massa ou para não simplesmente atrelar o raciocínio a um valor de massa em função de uma característica própria de qualquer outro objeto ou outro sólido, a sua densidade volumétrica de massa. E o seu volume, as características geométricas, a área da tampa, vezes a sua altura. Mas dessa equivalência, facilmente poderíamos observar que independe de algumas informações. Por exemplo, a gravidade, por exemplo, a área. Ou seja, que dessa equivalência entre forças, poderíamos expressar que há uma proporcionalidade entre as razões das densidades com a porção do seu volume ou sua altura que está imersa. Pois observa-se que é uma parte y é menor que a altura h. Isso implica que a densidade dessa madeira seja menor que a densidade do próprio fluido. Limpando um pouco essa imagem, poderíamos pensar o seguinte. A madeira de carvalho, em média, tem uma densidade de 760 kg por metro cúbico. Se for jogado sobre a água, que tem uma densidade de 1 tonelada por metro cúbico,
observaria-se, fazendo as contas, que a proporção do seu volume que está por fora é aproximadamente um 24%, enquanto o que está imerso 76% do seu volume. Mas se não fosse água, se fosse outro líquido, como por exemplo a glicerina, que é mais densa que a própria água, essa proporção diminuiria para 60%, ou seja, que a madeira não tem que afundar-se tanto num líquido cada vez mais denso, porque essa fração menor é capaz de manter o bloco em equilíbrio. Mas que força seria essa que o bloco experimenta em virtude desse líquido diferente, como é o caso do etanol? O etanol combustível, que tem-se com uma densidade de 810 kg por metro cúbico, essa fração aumentaria para 94%, ou seja, bem pouquinho que se consegue observar. Necessita quase que molhar-se por completo para poder boiar e observar-se uma pequena fração do seu volume. E se a densidade não fosse menor que a densidade do líquido? Pois aqui ainda assim é um pouco menor. Se fossem iguais, de ter a equivalência, então poderia esse objeto afundar e ficar ali onde foi deixado com as mãos de uma pessoa. O mesmo acontece com um balão enchido com água, jogado na piscina. O balão fica, assim não tem ar, fica na posição onde a pessoa deixou o balão, sem boiar, sem afundar. Mas é o princípio por trás da flutuabilidade que podemos associá-lo ao nosso dia a dia, como determinar se um ovo está fresco, está novinho ou está já virando a ser podre, sem abri-lo, e se vemos que boia na água doce, é melhor não quebrá-lo para ter surpresas posteriormente. Mas aqui vem a outra questão. E se sua densidade fosse maior, a densidade do objeto a respeito do líquido, de fato, desceria, porque a força que faz o fluido não chega a equiparar a força a peso. Mas ainda assim, temos limitantes físicos do próprio recipiente atingindo o fundo, e a sua face superior estaria a essa profundidade, enquanto a inferior estaria a uma profundidade maior. Experimentando a força a peso, na face inferior há uma força associada ao fluido agindo sobre essa tampa inferior, cuja direção seria para cima. A pressão estática do fluido, hidrostática nesse caso, se for a água, agiria de baixo para cima, mas também na face superior, por estar menos profunda, experimentaria uma força associada ao fluido, só que com menos intensidade. Ou seja, que a força total que age sobre esse bloco de madeira é uma força para cima, associada a essa tampa inferior, uma força para baixo, associada à força que age sobre a tampa superior, menos o peso que vai na direção negativa. Nesse caso, desceria e afundaria mais, mas é as únicas três forças que agem sobre esse objeto. Poderíamos associar as forças vinculadas ao líquido com a pressão hidrostática e expressando-a em relação ao fluido, em relação à diferença de profundidades, que essa informação significa basicamente a altura do próprio bloco. Ou seja, que se formos a expressar as duas forças vinculadas ao bloco, uma para baixo e outra para cima, seria equivalente a densidade do fluido, as características geométricas do próprio bloco e a gravidade. Mas tem o peso, e o peso, por sua vez, também poderia expressar-se a massa em função de uma característica própria do sólido, que nesse caso tem uma densidade que lhe caracteriza a área e a sua altura, ou seja, o seu volume. Mas aqui a esquerda é muito parecida à direita. Esse termo da esquerda, essa força expressa dessa forma, é o que se conhece como a força de empuxo, a que o fluido faz, que permite ter a falsa percepção que os objetos dentro da água ou dos líquidos pesam menos, aparentemente. Mas a força de empuxo poderia interpretar-se como sendo o peso do volume deslocado por esse objeto imerso dentro desse fluido, dessa dada densidade. Essa seria a sua interpretação, e poderíamos associá-la justamente com o caso no qual começamos a discussão. A rolha boia. Por quê?
Porque basicamente, se fosse uma rolha feita de água, o volume dessa rolha imersa dentro da água, o peso da água é bem maior que o peso desse objeto feito de cortiça. Ambos com o mesmo volume, com o mesmo formato, só que a principal diferença é a sua composição. Feita de água, muito pesada. Feita de cortiça, mais leve. Consequentemente, a rolha só necessitaria afundar-se um pouquinho para boiar. Caso contrário, é justamente a bola de aço, pois a bola de aço é massiva, mas se for feita de água, é menos massiva que a bola de aço, tem uma densidade menor à água que o próprio aço. Isso explicaria por que não boia. Mas os navios, por que boia? Porque o navio tem massa de toneladas e toneladas, mas o que tem por dentro são mercadorias, ar, espaços onde estão as pessoas, o motor também, mas o espaço de máquinas. Mas se for feito por completo na sua íntegra com água, esse navio seria de toneladas, toneladas e toneladas de massa e, portanto, seria muito mais massivo que o próprio navio que tem as mercadorias. Mas ainda assim o navio afunda parcialmente parte do seu volume, como se observa nessa imagem. E sim, tem que afundar-se parcialmente, porque o volume de massa de água deslocada, o volume de água deslocada, o seu peso, é equivalente ao peso do navio. Se formos a comparar, o navio tem 50.000 toneladas e deslocou um volume de água equivalente a 50.000 toneladas. Mas talvez o navio agora tem 80.000 toneladas de massa e, portanto, deverá afundar-se um pouco mais, deslocar maior volume de água, implicando que seja equivalente ao peso que o navio tenha. Como se observa justamente aqui, que interessante, o mercúrio faz boiar o aço. Sim, porque o mercúrio tem uma densidade maior que o próprio aço. E de que princípio físico temos falado nessa última explicação? Do princípio associado a uma ideia, a uma eureka, a uma noção de Arquimedes, que descobriu esse princípio na hora de tomar banho público, ou tomar banho em um local público, e saiu inspirado gritando eureka porque achou a solução de uma ideia que necessitava resolver. Nesse caso, a força de empuxo é o princípio por trás também de ter no laboratório de física a medida de um bloco, a seu peso com um dinamômetro, mas seu peso aparente na água, experimentando a força de flutuação, flutuabilidade ou força de empuxo. Mas esta força de empuxo é equivalente ao peso da massa do líquido deslocado, pois à medida que afunda-se, diminui o seu peso. Que maravilha! Ficou aparentemente mais leve. Mas de onde vem essa força? Interpreta-se fisicamente como sendo o peso do volume de água deslocada. Ou seja, que à medida que afunda-se, essa água extravasaria e essa quantidade de água obtida é o peso, ou essa força é a que favorece a ter a diminuição do peso aparente desse bloco dentro da água, como se observa aqui nessa animação. À medida que afunda, o volume é maior, volume de água deslocada, e, portanto, a força de empuxo aumenta até atingir o seu máximo valor, que é o volume completo do líquido deslocado. Mas tem a chance de ser um pouco diferente. Podemos pensar em 3 objetos que têm o mesmo volume, mas feitos de materiais diferentes. Por exemplo, o bloco anterior afundava-se porque tem um peso maior que a força de empuxo que experimenta. Ainda assim, o dinamômetro registra parte dessa força para mantê-lo em equilíbrio. Tem uma densidade maior que o próprio líquido. Se esse objeto tivesse uma densidade idêntica à do próprio líquido, estaria em suspensão. Talvez poderia ficar na horizontal, na vertical, mas a força de empuxo será equivalente à força, a peso desse objeto. Mas se esse objeto fosse menos denso que o próprio líquido, a tendência é de boiar, mas ainda assim forçando-o a ficar imerso, há que aplicar uma força para baixo, também obtida justamente pelo dinamômetro, equivalente à mesma força de empuxo,
o que falta para mantê-lo em equilíbrio, puxando para baixo. E esse aí é o princípio de Arquimedes, porque foi chamado pelo rei da Siracusa para saber se a sua coroa era feita de ouro. Vista a olho nu, comparada com lingotes de ouro, está em equilíbrio, mas a pequena escala talvez a concentração de ouro não seja 100%, 99,9%, poderia ser 90%, uma liga com outro metal. Mas na hora de verter água, as forças de empuxo são diferentes, porque os outros metais têm densidades menores que a densidade do mercúrio, ou seja, ocupam mais espaço. Isso torna-se mais visível na hora de ficar imersa a coroa. Vamos a fazer esse exemplo número 5, onde tem-se uma banheira, como se observa aqui na imagem, feita de um acrílico muito fino e tem uma massa de 200 kg. A dimensão da banheira são 1 metro de comprimento, 80 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Essa dimensão D, como se observa aqui na imagem. Talvez uma pessoa decide usá-la para atravessar de um local para outro, de uma lagoa, como se fosse uma balsa. A massa da pessoa são 80 kg e a ideia é calcular quantas pessoas da mesma massa poderão lhe acompanhar para fazer essa viagem. Ou seja, vai, procura gente para salvá-la e quantas pessoas consegue levar consigo mesma por viagem. 3, 4, 3,5, 9 pessoas. Para responder a essa pergunta, vamos a calcular o volume da banheira. Tem 1 metro de comprimento, 80 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Ou seja, que seu volume é de uma fração de 1 metro cúbico, quase meio metro cúbico, quase. E se essa banheira está em equilíbrio na hora de levar as pessoas, ou seja, não afundou, mas consegue boiar, é porque as forças que agem sobre si e com as pessoas que estejam por dentro está associado ao fluido, a força de empuxo, menos o peso da própria banheira. Ainda assim, 200 kg, a força do próprio peso da banheira influencia. E o número N inteiro de pessoas de massa 80 kg que tem esse peso. Quantas N pessoas conseguiria levar por viagem para que o sistema esteja em equilíbrio, o sistema banheira e pessoas? E para responder essa pergunta, bastaria isolar o número N, mas também expressando a força de empuxo, pois a densidade da água conhece-se, o volume máximo que a água consiga chegar até o nível da borda da banheira, porque levou as pessoas e a banheira afundou até o possível, que é exatamente 60 centímetros, ou seja, atingindo o volume máximo de deslocamentos de água pela banheira, que estaria quase a afundar. A força de empuxo será equivalente ao peso da banheira mais o peso das pessoas. Dessa forma, poderíamos simplificar a equivalência, mostrando que é independente da gravidade. O mesmo experimento poderia ser feito em Marte, se tivéssemos a chance. Isolando N, ou seja, deslocando a massa para a esquerda e simplificando, dividindo por M em ambos cantos da equivalência, na hora de substituir os valores, a massa da pessoa, 80 kg, a densidade da água, o volume da banheira, menos a massa da banheira, 200 kg. Isso implica que, no numerador, metros cúbicos com metros cúbicos simplifiquem-se e, portanto, sejam quilogramas menos 200 kg, alguma informação em quilogramas dividido por quilogramas, ou seja, 100 unidades, é o que se obtenha. E claro está, as pessoas não são unidades, não se mensuram em unidades físicas. E nesse caso, teria-se um valor que deve ser 3,5. Mas como assim? Essas pessoas são inteiras, não são fracionadas. Ou seja, que por segurança, por viagem, iria a mesma pessoa e mais 2. Ao todo, 3 pessoas. Talvez alguém diria, e uma criancinha. Poderia ser, mas é muito arriscado, porque o nível da água fica quase que entrando à própria banheira. Mas dos navios, ou essa ideia de usar banheiras, vale a pena mencionar que há um tempo uma mulher muito interessante
propus a ideia de um bote salva-vidas. Se não fosse pela contribuição feminina dela, de Maria BSL, não teríamos hoje a maneira de ter botes salva-vidas infláveis, muito práticos de transportar. Graças a ela, hoje em dia, a viagem com navios torna-se mais segura, mas também muito prática porque não ocupam muito espaço. E por último, deixo-lhes para que analisem esse exercício. Suponha-se que há um recipiente cilíndrico de 30 cm de altura, 10 cm de diâmetro, no qual verte-se um líquido A, com 40% do volume total do cilindro, e o restante 60% com o líquido de densidade B, 0,85 gramas por centímetro cúbico, que são as respectivas unidades mais práticas que tem-se em um laboratório. E nesse caso, tem-se um sólido que tem 80 gramas de massa e um volume de 90 centímetros cúbicos. Esse sólido será imerso no líquido, jogado sobre esse cilindro, e, portanto, parte do seu volume fica no líquido A e parte do seu volume no líquido B. Mais exatamente, 70% do seu volume imerso no líquido A. De ser assim, qual é a densidade do líquido A? E tendo presente essa configuração com o sólido, quanto vale a pressão que todo o sistema faça sobre essa área?